Sou provedor e pai, faço almoço, janta, dou banho, dedeira, o jeitinho que ele fala, e alimento, mas a esposa é ríspida e reclamona. Garanto que tu também nem sexo tem direito. Tu tem que ficar implorando por sexo. E tá aí, de repente tu até batendo punheta no banheiro. Sabe por quê, cara? Porque tu é um fraco. Tua mulher já pegou tua fraqueza. Entendeu? Daqui a pouco tu tá quase menstruando, cara. E como tem homem fraco, hoje a gente tem um homem de um extremo, que é um abusador, que é um cara mau, né? Ou a gente tem esses homens fracos aí. Cara, toma uma atitude, cara. Chega em casa hoje, assim, ó, a partir de hoje as coisas serão assim. E faz. E tu vai ver o poder dessa mulherzinha sem vergonha indo embora. Responde aí. E você, o que você acha? Você que é pastor, você que é líder de grupo de homens, de casais. Você acha que o pastor Jack tá certo ou tá errado? Bota aqui pra gente saber. Final de dia, um calor daqueles, cabelo pra cima, eu visivelmente cansada, mas eu não posso deixar de vir aqui gravar a resposta pra vocês. Pastor Jack tá certo ou tá errado? Se você fosse o pastor, se você fosse o líder desse homem, desse sujeito, qual seria a sua orientação para ele? Você também diria o que o pastor Jack disse? Que ele é um homem enfraquecido, que é um homem fraco? Claro que às vezes ele até faz um pouco de ironia, isso faz parte dele, é típico. Se você não consegue digerir pessoas ácidas, sugiro que você não siga o pastor Jack. Mas vamos às explicações. A resposta dele, tá certo ou tá errado? Esse homem é fraco mesmo? Para a felicidade de alguns, para o desespero de outros, sim. Esse homem é um homem fraco, ou ele está sendo enfraquecido, ou ele já foi enfraquecido. Duas informações que parecem não coexistir no mesmo relacionamento é que ele diz que é provedor e ele diz que ele faz de tudo. Ele cuida das crianças e a mulher ainda é birrenta com ele. Eu não lembro qual foi a palavra que ele usou, mas isso geralmente acontece quando as polaridades de energia feminina e masculina estão fora. Por quê? Se nós observarmos o que ele disse dentro das funções masculinas, que são proteção, provisão e serviço ao feminino, ele está cumprindo. E por que mesmo cumprindo as funções masculinas, essa esposa ainda continua rejeitando, ou ficando brava, ou ficando enfurecida? Porque nós temos aqui ou uma despolaridade da energia masculina, ou seja, é um homem que ele figura muito na energia feminina, na presença da esposa. E concomitantemente nós temos o que? A quebra de um dos três princípios sistêmicos. No caso aqui, o princípio que ele está quebrando é do equilíbrio. E o equilíbrio se dá nas trocas, tá? Como que acontece isso? Se ele, no cumprimento das suas funções masculinas, proteção, provisão e serviço a esse feminino, ele entrega demais para este feminino, ele acaba desequilibrando as trocas. E a partir do momento que ele desequilibra as trocas, ele lesiona o sistema. A energia do sistema, o bom funcionamento do sistema, ele para de existir. Porque é como se essa mulher ficasse extremamente devedora desse sujeito e ela não consegue pagar essa dívida. Tanto é que o pastor Jack diz assim: aposto que você mendiga por sexo. Que loucura. E um dos motivos pela qual ele pode, inclusive, estar entregando demais é justamente para ter essa moeda de troca, que é o sexo. Só que como houve o desequilíbrio, não importa o quanto ele grite aqui em cima ou ela grite aqui embaixo, os dois não entram em acordo. Uma outra questão é a questão da energia masculina. A energia masculina, ela é uma energia de decisão. Ela é uma energia que ela pega coisas grandes e transforma em pequenas. Ela é uma energia de direcionamento. E ela é uma energia, inclusive, que tem até uma pincelada de fúria nisso. Então, um homem que ele sempre abaixa a cabeça para a mulher, ele está sempre mendigando a atenção da mulher, inclusive entregando demais, desequilibrando o sistema para essa mulher, ele acaba
figurando mais na energia feminina do que na energia masculina. Por quê? Porque e é interessante que se ele entra nessa energia, não importa os espaços que ela deixe, ele não dá conta de preencher esses espaços. Só para você que não chegou agora e não me segue entender, a energia feminina, ela precisa deixar espaços pro masculino preencher. Ela precisa dar pro masculino essa questão de deixar com que ele resolva as coisas. É interessante que quando a gente lê os comentários lá, tem até pessoas que dizem assim, mas eu faço tudo isso pela minha esposa está grávida do 3º filho e eu não vejo problema nisso. Não tem mesmo problema. A questão não é ele ajudar a esposa, a questão não é ele ajudar com a louça, a questão não é ele ajudar com as crianças. A questão é o comportamento dela diante daquilo que ele faz. É claro que pode ter outras questões, sim, podemos ter questões sistêmicas, ou seja, essa mulher ela já vem de um circuito, de um sistema familiar onde as mulheres têm esse mau comportamento com os masculinos, independente se eles são bons ou se eles são ruins. Só que para um masculino enfraquecido como esse, onde ele faz de tudo e ele não tem reciprocidade, ele não tem uma contraprestação desse serviço ao feminino, quando o pastor Jack fala assim, seja homem, chega em casa e diz, daqui em diante vai funcionar assim. Ele nem sabe o que significa chegar em casa e dizer vai funcionar assim, porque ele nem sabe o que ele deve exigir. Tanto é que o pastor Jack fala assim, existem 2 tipos, ou homens abusadores ou homens muito fracos. E esse sujeito se encaixa nos muito fracos. Porque a chance de um homem muito fraco, ele ser 880, também acaba aumentando, porque o cara ele não sabe nem dosar a própria fúria e nem dosar a energia. Todos nós temos energia feminina e masculina. Eu, como mulher, tenho predominantemente energia feminina. Um homem tem predominantemente uma energia masculina. Mas, nessa tentativa de acertar, ele pode errar. Outra possibilidade é que esse sujeito venha também de relações abusivas. Então, é filho de uma mãe abusiva ou é filho de um pai abusivo. Ele pode ter características de baixa autoestima. Nossa, é um leque de tantas coisas que pode acontecer. Mas, no geral, se esse sujeito ele já cumpre as funções dele masculinas e ainda está querendo cumprir as funções femininas, ele acaba despolarizando a esposa. Então, de repente, um pouco mais de ordem, um pouco mais de rigidez e um pouco mais de direcionamento seria necessário, porque aí essa mulher, ela é colocada no lugar dela, no feminino, tá? O feminino, ele precisa desse direcionamento. E quando eu falo de direcionamento, é justamente esse marido, de repente, chegar e falar, a partir de hoje, eu vou chegar em casa, por exemplo, do trabalho, e eu quero as crianças tomadas banho, pelo menos. É claro que é sempre bom o casal ir para uma terapia, e eu sempre defendo a terapia onde cada um faz a sua, porque para não virar uma briga assistida, mas para ela entender também os buracos dela, tá? Os buracos emocionais. Uma outra coisa que pode acontecer em relação a essa esposa, ela tem uma fidelidade sistêmica. Ela vem de uma geração de mulheres que nunca tiveram bons maridos que servissem ao feminino dela. Então, como inconscientemente, como se fosse por amor, a história sistêmica da família, a história de todas as mulheres, ela não tem autorização para ter um homem bom do lado dela. Então, não importa o quanto esse homem entregue para ela sempre vai arrumar uma treta. Por quê? Porque o padrão familiar é de mulheres que se unem a masculinos abusadores. E se eu tenho um homem que não é abusador, logo eu não pertenço a esse sistema mais. Então também é um problema de dependência emocional para deixar o sistema para trás. O único cuidado que você como pastor e como líder deve tomar com um homem desse, quando ele é enfraquecido ou ele já vem de fábrica mais fraco, é tomar cuidado para essa esposa agora não se tornar o bode expiatório. Porque aí toda a humilhação que ele passou, por exemplo, com mãe, com uma irmã, com outras mulheres, essa mulher agora que faz a mesma coisa, só que agora ele tem uma família com ela, ele não desconte tudo isso, ele não expia, ou seja, essa mulher não pague todos os pecados dos outros abusos, do abuso do feminino, que eu tô querendo dizer, né? Então, você que é pastor, você precisa tomar cuidado também, que nem o que o pastor Jack está falando é correto, ele precisa ser mais direcionador, ele precisa ser um pouco mais rígido
em relação às decisões que ele toma dentro do lar. Não abaixar muito a cabeça para esse feminino, mas existe um jeito certo de fazer, sempre olhando para as dependências emocionais. E é claro que para você aprender isso, eu tenho aqui o meu treinamento, meu ministério, que é um treinamento para pastores, para você olhar para as emoções, principalmente no gabinete pastoral. As pessoas vão te trazer demandas que você sabe que você já sabe a resposta, biblicamente você já sabe a resposta, só que existe um jeito certo por conta da história dos dois, daquilo que eles trazem de bagagem da família de origem, para construir a família atual. E às vezes o pastor, ele fica meio perdido. E não se engane, pastores, os problemas que vocês vão enfrentar dentro do gabinete pastoral, ou eles são exatamente iguais aos seus, ou eles são um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas geralmente ele fica ali, ó, igual a margem de erro do Ibope, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, eu aconselho que você faça esse treinamento e cure em você primeiro,